Hoje nós vamos gravar o podcast sobre os cuidados de verão com os pets. Estou aqui com uma convidada muito especial, uma doutora querida que atende pela Emerdog, a Luciana Marchioro, que é dermatologista e vai estar dando um monte de dicas bem interessantes sobre esses cuidados. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada pelo convite, bem feliz. Então, Lu, quero entender quais os principais cuidados no verão. E se falando de dermatologia, né? Vou começar por dermatologia, que é o que eu gosto de falar. A gente tem muito cuidado com o sol, a primeira parte, né? Cuidar com o sol em pets branquinhos, para não ficar com a pelezinha mais vermelha, né? Então a gente tem esses cuidados no sol. O mesmo cuidado que a gente tem com a gente com a pele clara, né? Cuidar os horários de sol das 10 da manhã até as 4 da tarde. Cuidar a questão do calor também, né? Porque pode dar hipertermia, aumento de temperatura, né? Então, a parte do sede, deixar água à vontade, são mais esses cuidados, assim, básicos mesmo, pensando sempre na gente também, né? O que a gente não gosta que a gente faça na gente, a gente não faz pro pet também. Isso. Então, os primeiros cuidados seriam esses. O sol, a gente tem que ter muito cuidado no sol nos pets clarinhos. Né? Principalmente os claros. Isso, porque eles têm várias doenças de pele que podem cursar iniciando com a exposição solar, né? Pode desencadear com a exposição solar. A gente tem doenças que a gente chama autoimunes, são doenças genéticas, e as doenças também carcinomas, doenças de câncer de pele também, assim como a gente. Entendi. E quais os sinais que indicam que o estresse térmico do animal, né, ou insolação, tá passando calor, assim, normalmente o cachorro, ele libera, né, sua, entre aspas, pela língua, né, então ele fica ofegante, fazendo um sinal com a boca aberta, né, ofegando bastante, a língua pendente, né, aqueles sinais que a gente vê que ele tá em estresse mesmo, né. Além disso, ele tenta procurar, fica agitado, porque sente muito calor, então são os principais sinais. Aquele mito de que a gente acha que tá sequinho o nariz ou não, né? Isso não é um parâmetro pra gente ver se tá calor ou não, né? Mesmo o cachorro tá mais ofegante, eu falo mais em cães, mas eles agora no calor ficam bastante ofegantes, com a língua pra fora, e daí é um estresse assim pro animal, a gente consegue ver bem que ele tá passando calor mesmo, né? Sim. E como garantir a hidratação ideal nesses dias mais quentes? A hidratação eu acho importante, tanto interna quanto externa, né? Falando da pele também. Isso. A hidratação interna seria ingestão de água, deixar a água à vontade, né? Em local fresco, água à vontade nos dias de calor. A sombra, né? Pra gente não tomar água quente. E na pele, lembrar sempre da hidratação, do protetor solar. Tem cães que tem que fazer uso de protetor solar nas áreas que a gente chama áreas de extremidades, né? Que seria na ponte nasal, que é em cima do nariz. Também nas bordas de orelha, tem que cuidar bastante nesses pets. É verdade, claro. A questão das orelhinhas. Né? São áreas de extremidades onde pegam mais sol, né? A gente tem umas perguntas, Lu, que mandaram pelo Instagram. Qual o melhor horário para passear com o pet no verão? O mesmo horário da questão solar, sempre no começo da manhã e final da tarde, né, no verão. Com sol ou sem sol. Claro que quando não tem sol, tá mais nubladinho, dá pra gente sair pensando que o pet vai pisar no piso quente, na questão da almofadinha, pode machucar, né, se é muito calor. E machucar as almofadinhas do cachorro, né? Aqui tem uma pergunta sobre isso. Almofadinhas muito ressecadas, vale a pena hidratar com produtos específicos? Isso. A gente tem 2 problemas, né? Tanto o que eu tava falando anteriormente na questão do piso quente pode chegar a queimar as almofadinhas mesmo, porque o asfalto fica uma temperatura muito elevada. É como a gente pisar na calçada quente. Eles também não têm proteção suficiente, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma coisa que a gente não repara, né? Sim. Uma coisa que eu tô reparando nas minhas cachorrinhas quando eu vou passear também, que eu acho que é bem interessante a gente conversar também, falar, na grama que tem os espinhozinhos ali da grama, né? As rosetas também, eu acho bem importante, assim, porque eu não tinha me dado conta das minhas cachorras passeando e ficou a pele bem sensível, a rosetinha na almofadinha. Eles começam a mancar, a gente acha que tem algum problema, né? Sim. E tem, além do piso quente, a questão de roseta. Agora nas gramas vai bem cheio, né? É uma boa dica mesmo. E na parte ali da hiperqueratose, que a gente chama quando a almofadinha fica muito seca, a gente chama de hiperqueratose de coxins, né? É bem
bem comum acontecer. E a gente pode hidratar com produtos, temos produtos específicos do mercado, né, para fazer a hidratação dos coxins, das patinhas. Tem 3 ou 4 produtos que são indicados, sim. Sendo o pet alérgico, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele pode passar no meio dos dedinhos, pode ter alergia ao produto, né? Então tem que ter um cuidado maior. Mas, por via de regra, nos pets em geral, a gente pode usar sim para hidratação das patinhas. Ah, então existe produtos específicos. Geralmente são cremes com ureia, com hidratantes, né? Tá, e quando usar o protetor solar nos doguinhos? Sempre, né? Sempre. E pele clara, assim, é imprescindível que se use, né? Pele e pelo claro, né? O narizinho, aquele narizinho claro, a gente sempre passa aqui no espelho nasal também, é bem importante. Eu atendi vários pets essa semana com problemas relacionados ao calor, à exposição de sol, na verdade, né, exposição solar, e tem doenças que desencadeiam, como eu tinha falado anteriormente, né, então a gente eu atendi bastante essa semana. Olha aí, e isso que a gente ainda nem teve verão, aqueles calorões, né. E o que a gente tem que fazer, um dos tratamentos é tirar da exposição solar, tirar mesmo, a gente faz tetinho no canil, deixa mais dentro de casa e só libera ele para os passeios e pátio no horário que não tem sol. Tá. Aqui tem uma outra pergunta. Dicas para evitar dermatite úmida nos Golden. Esse é um problema. Também quero essa dica. Tu também quer essa dica? Não, o Golden, ele faz muito dermatite úmida aguda. Eu acho a principal causa é manter a pelagem bem seca, né, na questão do banho, mas é um dos problemas da raça, né, um dos maiores problemas da raça. Normalmente, eu acho que para quem não entende, a dermatite úmida aguda são lesões que ficam úmidas mesmo, normalmente por prurido, que é coceira da pele. Entendi. Então, os Goldens fazem muita lesão, tem otite, e começa a coçar a região próxima ao ouvido e acaba tendo lesão de dermatite úmida aguda na lateral, né, do pescoço. Do pescoço. Então, é bem comum. E daí, a gente tem que fazer o tratamento correto, levar no veterinário, né, no dermato ou no clínico geral, né, levar no seu veterinário de preferência, né, e fazer o tratamento correto, porque prevenir seria secando bem na hora do banho. Tá. E Golden gosta muito de água, né? É verdade, então, eles gostam de entrar em piscina, mar, então ele é um cachorro pra entrar na água, né? Caçador, que vai buscar a presa, né? Seria, né? Sim. Dentro da água. Então, a gente, quando volta, secar bem o pet, lavar e secar bem o Golden, para tentar prevenir a dermatite úmida aguda. Aqui tem mais uma, ó. Cães de pelo longo, como os Goldens, com que frequência devem tomar banho? Eu sempre digo que o banho é um problema, porque todo mundo me pergunta assim, ele toma banho de 15 em 15 dias, ele toma banho uma vez por semana, ele toma banho uma vez por mês. Eu acho que o banho é muito individual, tá? O que acontece com o banho? Quando a gente tem um paciente que é alérgico, que ele se beneficia do banho porque o banho é um tratamento, o shampoo é um tratamento no banho, então a gente faz banho com mais frequência porque o shampoo não tem a ação residual, ele não dura muito tempo. Então é um pet que vai precisar de banho com frequência, né, sendo alérgico. Animais que não têm problema de pele, então a gente pode fazer banhos mais esporádicos, e isso é muito individual, porque eu digo, porque se o pet mora dentro de casa, se ele dorme com o tutor, depende do ambiente, com o responsável, né? Depende do ambiente, e é muito da família, né? Eu não gosto de dar banho, tem um custo às vezes mais alto, às vezes eu dou banho em casa, há muito trabalho, então é bem individual, a gente conversa sobre isso no consultório, dizendo a importância do banho para pets alérgicos, né? Que daí o tratamento seria o shampoo. É diferenciado, tem que ser um shampoo específico. E com frequência maior, provavelmente com uma frequência maior. Porque eles gostam bastante de água, né? E para hidratar a pele, né, o tratamento seria, então... E como verificar se a areia está muito quente demais nas patas? Areia quando vai pra praia? Assim como é pra gente, né? Isso aí. Eu aconselho assim, teria que ver bem que praia é, se ver se dá pra entrar o pet na praia, e sempre cuidar, porque os cães alérgicos reagem muito à presença de areia no interdígito, começa a lamber e daí vai desencadear a crise alérgica. Sim. Também eles tendo em contato com a marisia, o pet alérgico. Eu falo muito do pet alérgico porque é o que mais tem problema, surge, é o que mais de acaba demanda. atendendo, né? Então acaba dando assim, desencadeando crise alérgica, tanto o contato com a areia quanto o mar, então tem muito cuidado quanto a isso. Não muito quanto a praia, se tá
quente ou não. É mais o contato direto nos pets que são alérgicos e podem desencadear uma crise alérgica pelo contato. E o cachorro tomar água do mar, quando ele entra no mar, isso pode prejudicar? Tem cães que podem ter reação. Até atendi uma paciente que comeu areia e teve uma pancreatite. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. Atendi em conjunto com uma clínica e ela tinha problema dermatológico e ela tinha tido um episódio de pancreatite porque tinha ingerido areia, né? Tá. Então, tem que ter cuidado porque, assim como pra gente, a água, né, salgada causa uma secura, né, na boca e pode vir a desidratar, né? Então, não recomendo que se tome. Claro que a gente tem vezes que não consegue controlar, né? Ele vai correndo e vai brincar e acaba tomando um pouquinho, não vai fazer mal, mas não deixar ingerir muito, né? E é como tu comentaste antes, é o mesmo cuidado como os humanos. Você com a tua criança. Com a tua criança, teu filho, tu tem um bebezinho, tu também tem que cuidar, o cuidado né? Então, é muito parecido, né? Só que às vezes, o cachorro não é mais filhote, a pessoa já relaxa um pouco e aí pode ter consequências, dependendo né? do cachorro, pode ter consequências graves. E agora ainda falando de férias, né, praia... O cachorro que entra no mar, é ideal que depois ele tome aquele chuveirinho que a gente toma na volta para casa, né? Ou porque pode, acho que a água do mar também ressecar o pelo, né? Principalmente nos alérgicos, né? Eu diria no geral, tá? Não deixaria a água em contato, porque ela pode causar coceira, mesmo no paciente que não tenha problema de pele, né? Certo. Então, sempre, se for o caso de entrar no mar, que faça uma ducha, que tome banho com shampoo específico para retirar ali o fator que pode ser agravante numa dermatite atópica, num cão alérgico. Sim. Então, acho bem importante. Que aí eles correm, brincam, se secam e às vezes o tutor nem percebe, né? E fica resíduo ali, né? Porque o cão não pode falar, né? A gente né? Começa, tô grudando, tá áspero, né? Infelizmente, que bom seria. Ia ser mais fácil. Nossa, bem mais fácil. Ele ia dizer assim, tô com uma alergia, me leve lá na Marchiori, né? Isso aí. Você falou sobre as orelhas, né? E as patinhas depois da praia, né? Então tem que hidratar. Isso. As orelhas eu acho muito importante a gente falar. Antigamente, eu comecei a atender há 20 anos atrás, né? Dermatologia eu faço há 15 anos. A gente acreditava dentro da dermatologia e na clínica geral que a umidade, tanto do banho quanto a umidade, por exemplo, do mar, da piscina, fossem causar otite. Tá? Hoje a gente sabe que não. Então, a culpa não é do banho. Não é do banho, que a gente culpava o banho antigamente, né? Tinha que cuidar, botar um algodão no ouvido, tinha que cuidar para não entrar água no ouvido. Hoje a gente sabe que não é isso. O paciente que tem otite, que pode vir a ter otite, que é a inflamação do conduto, né, do ouvido, ele tem porque ele tem uma causa base. Né? Então, tem um corpo estranho, tem uma alergia, então a gente tem que investigar a causa. Não é normal ter otite. Tá. Até porque, por exemplo, o Golden, o Labrador, eles são cães que é para entrar na água, né? Para tomar banho, né? Claro que se ele tem dermatite atópica, ele vai piorar, né? Porque ele tem que tomar banho com shampoo apropriado. Mas a umidade do conduto não causa otite. Né? Então, não é o problema do banho nem da água. Mas a gente tem que ter o cuidado, depois que entrar na água, fazer a higienização, porque pode entrar areia ali, né, dentro. Então, fazer a higienização do conduto da forma correta que o veterinário indicar, que não é colocando cotonete, nada no ouvido, né? A gente faz uma higiene com os otológicos específicos, a gente tem para isso. E faz a secagem também com algodãozinho, isso no local ali externo do pavilhão. Tá. Sem introduzir nada dentro do ouvido, senão a gente pode machucar. Entendi. É mito ou não que os gatos não podem tomar banho? Não é recomendado banho para o gato porque ele é autolimpante? O gato, a gente tem, um caso à parte. Tá. O gato é um paciente à parte. Ele não é um cachorro pequeno, né? Como a gente achava que era. E a gente tratava como se fosse, né? A gente sempre... o gato, assim, é muito individual. São raros os gatos que eu consigo falar para o tutor, ele precisa tomar banho. Porque é um gato que já tem costume de tomar banho, que ele é tosado, por exemplo, uma vez por ano. Tá. Então, por via de regra, a gente não indica banho em gato. E daí, isso depende da personalidade ali do gato, né? De poder tomar banho ou não. Então, assim, tem gatos persas que tosam uma vez por ano e é super tranquilo para dar banho. Então, pode ser dado banho. Mas pro meu paciente alérgico, um felino, eu não recomendo banho, porque eu acho que é um fator estressante pro gato, né? Eles não gostam de ser manuseados, sair de casa, é um estresse pro gato. Então, eu acabo não indicando banho para gatos. Mas também eu acho que é individual de cada tutor com o seu veterinário, né? É uma escolha ali que a gente vê pelo perfil do paciente, né? Mas normalmente eu não recomendo.
sabes que eu descobri um tumor na minha gatinha porque eu levei numa consulta e o pelo tava olhoso em cima, mais oleoso. E aí foi feito exames de rotina, exames de, né? E ela pediu um ultrassom e achou. Um o bom disso no banho seria consegue, né, mexendo, manuseando. O ruim é que talvez se tivesse dado banho, tu também não ia conseguir ver, porque tu viu que tava oleoso ali, né? Então, quando vai pro pet e o tosador, né, o banhista consegue identificar, é vantajoso pra gente, nos ajuda bastante, né? Mas tem gato que é estressante eles irem, então eu não recomendo, né? Ou entrar na caixinha. Então não é mito mesmo. Não, porque a gente não tá mais recomendando, só salvos alguns pacientes que estão acostumados, né, a tomar banho. E o que mais você atende lá como recorrência dos teus pacientes? Eu tenho, então, a especialização de dermato e eu tenho um aperfeiçoamento em alergologia, né? Então, eu atendo muito paciente alérgico. Eu vou te dizer que 90% da minha clínica, dos meus atendimentos, são pacientes alérgicos. A gente acaba fazendo teste alérgico, né? Vai fazendo triagem do paciente alérgico. Então, eu atendo, a minha maioria é pets alérgicos mesmo, né? O que eu atendo todos os dias. E tem algumas raças, o vira-lata tem menos, o poodle tem mais? A gente tem, as raças, elas têm predisposições, né? Então tem, por exemplo, eu atendo muito shih tzu que tem alergia, é bem comum. Mas também eu não sei até que ponto, quantos shih tzus, a gente tem mais shih tzus agora, né? No dia a dia a gente está tendo mais shih tzu, então a gente acaba tendo as doenças mais específicas. Eu atendo muito shih tzu, eu atendo também bastante o Spitz, né, o Lulu da Pomerânia com alopecia, também X, é bastante uma casuística bem grande, porque cresceram os Spitz, né? As pessoas estão tendo mais Spitz também, então cresceu aquelas doenças específicas da raça. Então, eu acho assim, de resistência, a gente tinha a ideia que o vira-lata é mais resistente, depende qual a raça que está dentro do vira-lata. Olha que interessante. É uma junção de raças, né? Porque isso é meio uma crença, né? São um pouco mais fortes, né, no geral, mas ele pode pegar um pouquinho da genética de cada raça que foi misturando ali. Normalmente não é o paciente que eu atendo mais, dermatológico, mas isso não quer dizer que não tenha, né? Então, mas não é uma regra, né? O shih tzu, eu te diria que é o paciente que eu mais atendo mesmo. Diariamente. E os pacientes te procuram de forma preventiva para fazer um check-up ou só quando aparece alguma coisa? Só quando aparece. Eu atendo volante, né? Atendimento volante. Então, tem muita indicação do clínico veterinário, né? Para o meu trabalho. Quando ele já esgotou as possibilidades dele, ele quer indicar uma coisa, um atendimento especializado, né? E atendo muito pacientes por conta, assim, né? Que os responsáveis acabam vindo atrás, porque já fizeram bastante tratamentos, então, não que não tenham dado efeito, né, no caso, mas acabam querendo um atendimento especializado também. Mais focado, né? Então, eu não atendo como prevenção, é muito difícil atender como prevenção. Né? Que pena, uma pena, porque tem... É claro que a gente só vai procurar um médico quando tem problema, né? Então, a mulher começou a cair cabelo, daí vai ver por quê. Vai ver por quê, né? Então, basicamente, eu atendo esses pacientes que já vêm com problema. Os pacientes chegam para mim, são pacientes que já passaram vários veterinários, e aqui, né... Faço uma observação que não é que não deu certo, é que acaba querendo um atendimento especializado. Às vezes achando que é uma doença que eu posso curar 100% por ter especialização e às vezes frustra porque não, né? Porque as doenças geralmente são genéticas. Mas a gente consegue conduzir num acompanhamento um pouco melhor, mais direto, né? Dentro da dermatologia com o paciente que venha... depois de passar por vários clínicos, venha com atendimento comigo. Daí esse sim eu acabo acompanhando frequente. Então, eu tenho pacientes que voltam, porque as doenças alérgicas tem crises, né? Então, normalmente a época que a gente mais tem crise é agora. Então, esses pacientes acabam voltando uma vez por ano, alguns de mês em mês, alguns de 6 em 6 meses. Então, são pacientes que daí sim tem um acompanhamento depois de descoberto a doença. Mas já depois, né? Não depois. No pós, prevenção já é um pouquinho mais difícil, né? Entendi. E teria algum tipo de exame, um check-up que você pode ver para identificar da parte interna? A gente tem sinais na pele, né? Que a gente consegue identificar até mesmo antes deles terem a crise em si. Então, a gente já sabe que são pacientes. A gente não tem, vão ser meus pacientes. A gente não tem exames para fazer para ter diagnóstico, né? De dermatite atópica, por exemplo, de um pet alérgico. A gente vai conduzindo conforme a anamnese, que são as perguntas que a gente faz para o tutor, né? Todo o histórico dele, se ele teve já reação vacinal ou não, se ele já teve
teve otite, se ele já lambe pata, tem alguns sinais que a gente consegue ali observar que pode ser paciente que vai desenvolver crise alérgica mais adiante, né? Tá. Os pacientes que eu atendo são pacientes em torno de 3 a 6 anos de idade. Não é um filhotinho e não é um paciente de 1 ano e meio. Olha que interessante. Não são pacientes que eles acabam causando sensibilidade ali quando novos, e alguns causam a crise alérgica, acabam tendo crise alérgica porque não têm imunidade contra o alérgeno, e acabam desenvolvendo alergia. Então, são esses pacientes que eu mais atendo. E falando agora, você falou sobre lamber patas, no caso, passar o protetor solar nas patinhas, né? E tem o contato com o protetor, essa lambeção aí, dá algum tipo de problema? Eu diria que o pior não é as patas, porque nas patas, normalmente, a gente não vai passar muito, né? Que não são lesões tanto de extremidade, é onde ele consegue lamber e tirar todo o protetor. Tá. Normalmente, eu acho o pior lugar pra gente passar protetor, e que é o lugar que a gente mais precisa passar, é no espelho nasal, que a gente fala que é na narina, né? Na bordinha da narina, ali em cima de todo o espelho, todo o focinho mesmo do pet. Ali é difícil, porque a gente passa, ele vai com a língua e tira tudo, Ele vai com a língua, né? Mas a gente tem os protetores específicos veterinários, né? Que são de barreira, né? Pra não ter radiação. E daí, esses ali são mais difíceis de tirar, né? Que o paciente não consegue tirar com muita facilidade. Sempre quando eu vou passar algum tratamento pra essa área, eu falo sempre pra dar alguma coisinha pra comer logo depois, dar o alimento, pra ser mais fácil de tentar absorver, ou pelo menos secar um pouquinho do produto, pra ele não retirar todo o produto. Sim, porque daí se distrai comendo. Daí ele vai comer, ele consegue ser seu por um E ele esquece por um tempinho. Que daí a gente consegue fazer ou a absorção do produto, ou pelo menos a barreira ali, que vai secar a barreira e não vai causar. Sim. Vai estar protegendo, né? E a região da área dos olhos, tem muita também? A gente tem pacientes, até um desses que eu atendi essa semana também, ele era bem branquinho, só de um lado do rosto, né? O outro era de outra cor, ele era bem certinho, assim, dividido. E aquela parte branca, o olho acaba sendo claro, e a mucosa também muito clara. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Né? Os bichinhos com os olhos claros. Né? E daí, normalmente, a trufa, que é a narina, também é clara. Então, a gente tem que ter muito cuidado, só que a gente não tem como passar protetor nessa região. Até a tutora me disse assim, eu vou comprar um boné. Eu falei, olha, até uma opção, não sei se ele deixa um boné, mas seria uma opção para a área dos olhos. Mesmo assim, não recomendo a permanência no sol, né? Mesmo com boné, porque tem a irradiação mesmo assim. Então, eu acho que o que mais vale mesmo é tirar do sol esse paciente, né? Principalmente os mais clarinhos, né? A gente, como aí, duas loiras claras, também entendemos que tem que ir com muita cautela pro sol, né? Então, eles não são muito diferentes do... E eles têm até mais doenças, eu diria até mais cedo, carcinomas de pele, né? E a gente chama de dermatite actínica também, ou dermatose actínica, são doenças pré-cancerígenas, né? Que acabam dando uma sensibilidade na pele que pode desenvolver o câncer depois. Então, eles dão alguns sinais, e já bem novinhos, com 3 anos de idade. Então, eu acho bem mais agressivo até para eles do que seria pra gente, né? Que a gente tem uma pintinha, a gente acaba retirando, manda para análise. Eles fica um pouco mais difícil pra gente fazer retirada. Até pelo próprio pelo, né? Que mascara tudo, mascara a lesão, né? Mascara a lesão, não tem... A dificuldade de fechar o diagnóstico, às vezes precisa de biópsia, muitas vezes. Então, tudo isso acaba agravando, né? Com o passar do tempo. E falando sobre alimentação no verão, né? E não só no verão, mas geral, né? Geral, né? Qual tipo de alimentação ou que deve evitar pro... Eu gosto de fazer uma observação sempre que a alimentação é bem individual, né? Hoje a gente tem veterinários no mercado, né? Nutricionistas, né? Veterinários que atendem parceiros comigo também, que tem a alimentação bem específica para cada paciente. A gente tem as rações, né? Que daí são indicadas por peso, por atividade do cachorro, por raça, principalmente. E também agora está muito em voga, né? A parte nutricional, a alimentação natural, né? Isso. E sempre fazer uma observação que a alimentação natural é individual, é feita com um protocolo correto para cada paciente, porque tem que ser suplementada, não é só dar uma proteína e um carboidrato e tá tudo bem, né? A gente precisa suplementar. Então, eu acho que o mais importante é seguir sempre o que o veterinário indicar, tanto a ração quanto quantidade, ou no caso da alimentação natural, usar de acordo com o programa nutricional que a veterinária ou a nutricionista vai indicar. Porque algumas frutinhas, né? O pessoal dá... Pra liberar, né? Pra dar petiscos, assim. Isso, sim, sempre poucas quantidades, porque a gente tem que lembrar, né? Que daí a gente vai dar muito e ele vai acabar não comendo a ração. Ele vai fazer uma troca. A mesma coisa vale pro franguinho, né? A gente costuma dar os pedacinhos de frango, uma hora o cachorro não quer mais comer ração. Então, sempre como petisco. Tem algumas frutas que a gente pode dar, né? Maçã, banana, sempre em quantidade pequena. E não para todos os pacientes. A gente tem pacientes que tem que ter uma deficiência
peso, né? Perda de peso, e que acaba tendo diminuir calorias. Então, a banana não é uma ótima opção para petisco. Então, sempre cada paciente vai ter uma indicação diferente. Meu pai tem um Lulu e ele é viciado em queijo. É problema, né? Muito sério. Falei pra ele várias vezes. E ele dá assim... Porque quando é gorduroso, né? Isso, eu tô perto, ele dá escondido. Ele vai botando a mão assim, né? Diz pra ele trocar por um chuchu, que daí pode dar à vontade. Né? Pode dar pra vontade. Chuchu e abobrinha, a gente diz que a gente libera, né? E não faz tão mal. Não faz tão mal, né? Seria uma bela opção, né? Porque o queijo é bastante gorduroso. E a gente tem pacientes que fazem alergia também a leite, né? Então, a gente tem... Então, a gente pode desencadear uma crise alérgica no paciente desencadear uma crise alérgica com essa historinha de dar um petisquinho, que é o queijo, né? Tem que cuidar bastante. Tem que trabalhar a cabeça dos responsáveis, essa é a né? dificuldade, né? Na minha casa também eu tenho a mesma dificuldade. Então faz parte, né? E olha que interessante, na tua casa tu tem essa dificuldade. Não, espeto de pau, né? A gente tem, eu também tenho pena, né? O cachorro me pedindo pra comer do lado, mas a gente tem que, né, ser mais forte, porque a gente sabe daí as consequências pode causar, disso, né? A consequência que eles podem ter aí por um agradinho, né? Então trocar um petisco mais saudável, de repente tentar um chuchu. Tem cachorro que gosta bastante de chuchu, abobrinha, eles gostam. Tem cachorro que gosta bastante cozidinho na água, assim, só fervido na água, corta em quadradinhos e vai dando. Né? Tem várias opções, assim, pra gente. Então dá pra... mais saudáveis. Mais saudáveis, né? E se a gente tivesse que dar um conselho, assim, pro verão, assim, um conselho bem básico, assim, para todos os tutores, todos os responsáveis por pets, o que tu diria? No geral, então, eu diria para cuidar muito com a questão solar, todos gerais, principalmente os branquinhos, como a gente falou, né? Sim. Manter a periodicidade, os banhos periódicos, né? Na indicação do veterinário, conforme se é o paciente que tem, então, dermatite atópica, que é um paciente alérgico, ele precisa de banho com frequência. E é muito importante na praia a gente não relaxar quanto a isso também, porque a gente pode ter muitas crises, né? Eu digo que, alérgicas, eu digo que os pacientes que eu atendo, normalmente é nessa época. São setembro a março são os maiores pacientes, né? Que são os pacientes alérgicos, que acabam tendo contato com pólen, poeira, ácaro doméstico, e acabam começando a coçar muito agora. Tá. E vão até março, porque eles vão pra praia, voltam da praia, né? E acaba tendo o maior prurido, porque tem contato com alérgenos diferentes, ou produtos diferentes, areia, que também não tem no dia a dia. Então, eu acho o principal é cuidar, não relaxar nessa questão do banho, das medicações indicadas pelo veterinário, porque a gente acaba estando de férias, né? A gente acaba relaxando, achando que tá tranquilo, né? Antipulgas eu acho muito importante ressaltar, porque acaba passeando mais, indo mais pra praia, tendo mais contato no parquinho, levando pra passear, pra brincar nos parques. Então, fazer um reforço aí do antipulgas, né? Tá. Que se tiver em dia. Hidratação, né? Água à vontade, muito importante, né? Assim como a gente tem muita sede, principalmente no calor, como tá hoje, assim, né? Eu acho muito importante no verão, na praia, mais ainda. A gente acaba esquecendo, a gente vai pra praia, deixa ele em casa, tá? Eu tinha 2 bulldogs franceses, e as 2 ficavam no ar-condicionado, porque elas tinham muito hipertermia, calor, assim, né? E passavam mal, realmente. Sim, então, os cachorrinhos passam, né? A gente acaba tendo esses cuidados. Algumas raças precisam de uma atenção bem especial. O mais importante é não passear também nesses horários de calor. E dentro do carro, quando eu vejo muito cachorro quando eu tô de carro andando com a cabeça para fora da janela, né? A gente não recomenda isso, primeiro por segurança, né, do pet que tá. Com a cabeça para fora. Segundo, ali, na parte ocular, a gente tem bastante ressecamento, porque pega o vento direto. Então, tem pacientes que já têm problemas oculares que podem piorar. Então, a gente não recomenda isso, fora que não é seguro pro pet, né, tá ali. Então, sempre com a guiazinha presa no cinto, na parte de trás, pode abrir a janela, mas não deixar ele botar a cabeça para fora, né? Ou na caixinha de transporte, que é o jeito, a maneira correta de se transportar. E falando ainda sobre o calorão, né? Porque dentro do carro as pessoas têm mania de ir, vou dar uma paradinha, vou no mercado, vou em algum lugar e deixo o pet trancado, né? De maneira nenhuma. Teve casos que ele veio a óbito aí justamente por esse calor, né? E é muito rápido, né? Porque fica sem oxigênio, se o paciente, dependendo do paciente, se é como eu disse, um bulldog, um pug, eles podem morrer de hipertermia numa questão muito rápida, não é 2 ou 3 minutos. Isso vale, sempre lembrar, o que vale pra gente
gente, para os nossos filhos, vale para os nossos pets também, os mesmos cuidados, né? E é muito rápido, a gente acha que, vou até ali a farmácia rapidinho, né? Eu acho muito importante agora ressaltar, porque no calor, no sol, dentro do carro fica muito calor. Você viu, tutor, que dica interessante aí, não é os 2 minutinhos que você vai lá na farmácia ou pagar um estacionamento. Vale mais levar eles junto, né? A gente tem hoje pet friendly, né? Espaços que tu pode entrar junto com o teu pet, tem água ainda para fornecer ali, então ou de maneira... leva no colo, se é menor, né? Sim, então, ou alguém que fica ali fora com o pet, de maneira nenhuma eu recomendo que se deixe dentro do carro, ainda mais com as janelas fechadas. Certo, com certeza, os cuidados redobrados aí, né? E no inverno? Vamos falar um pouquinho do inverno também. Ali eu tenho menos pacientes, né? Eu atendo menos, mas atendo também, porque a gente tem, no caso de alergia, a gente tem pets que têm alergia também a mofo, ácaro, como a gente. Olha aí, eu sempre brinco assim, que é uma rinite, uma asma no humano, é uma dermatite atópica no cão. Porque a gente faz essa comparação, é muito parecido. Então, o que desencadeia a crise alérgica de rinite e asma nos humanos, né? É o mesmos alérgenos que desencadeiam a crise alérgica no cão. Então, a gente pode sim ter dermatite atópica, pacientes tendo crise de dermatite atópica no inverno também, por causa do mofo, do ácaro, né? Então, os cuidados maiores seriam esses, de limpeza do ambiente, cuidar com que vai lavar a caminha, os cobertores, porque acaba abafando mais no inverno, né? Eles dormem embaixo das cobertas. Isso. E daí acaba abafando mais, tendo mais alérgeno, pó, né, ali do local. Então, lavar com maior frequência também. Acho que esses são os maiores cuidados no pet alérgico. No pet alérgico, né? E questão de frio, né? Daí a gente faz o inverso do calor. O que funciona pra gente, funciona pra eles também. O frio, às vezes, precisa de roupinha. Tem pacientes que tutores gostam de colocar, responsáveis que botam roupinhas nos pets e eles aceitam super bem. Então, se aceitar, a gente recomenda no inverno, sim, colocar roupinha. Né? Se não tem uma oquinha pra dormir ali, pra deitar, sempre dentro de casa, daí, né? Tentar dentro de casa, num ambiente que não bata vento, né? No inverno, daí. Tá, é mito ou não que não se deve colocar os sapatinhos nos cachorros? Eu acho que tudo é muito individual. Eu não colocaria, tá? Eu acho que para eles não é uma coisa natural, isso é meu, daí já não é nem como veterinária, né? Ok. Porque eu acho uma judiaria, até porque eles caminham de uma forma diferente, a gente acha engraçadinho, mas para eles eu acho que é um desconforto, desnecessário. Do equilíbrio ali nas almofadinhas. Eles não foram feitos para usar assim sapatos, né? Talvez a roupa ali, porque tá com o pelo mais curto, ou que, né, mora fora de casa, poderia, mas eu acho o sapatinho eu não gosto muito. Mas tem pacientes que têm algum problema na almofadinha que é mais sensível, daí sim, então cada caso é um caso. Cada caso. E tem pacientes que gostam, é raro, mas se tu desde pequenininho, né, acostumar, eles vão bem. Então, nesse caso daí sim, acho que não teria problema nenhum. É só sempre cuidar, porque ele pode ficar úmido ali dentro, se ele lambe a patinha, tu bota o sapatinho, pode ficar úmido ali dentro e dá uma micose, uma dermatofitose que a gente fala, uma malacésia, que é um funguinho ali no meio dos dedos e pode piorar a condição da lambedura de pata. Sim, né? Porque aí, ao invés de proteger, piora, você né? acaba piorando, né? Então, esse cuidado eu acho... E quando o cachorro, ele começa a lamber muito a pata em excesso, é por estresse, é um fungo, na grande maioria das vezes? Na grande maioria das vezes, é uma indicação, é um dos sinais da dermatite atópica, do pet alérgico. Tá. Né? A gente tinha a ideia de que o estressado lambe. Isso, né? O ansioso. Ele piora a lambedura, mas não é o que desencadeia. O que desencadeia a lambedura normalmente é vinculado com a alergia. Né? Então, o paciente é alérgico e por ser ansioso ele lambe, quanto mais lambe, porque dá coceira, forma eritema, que é vermelhidão no meio dos dedos, né, que a gente fala. Pode dar fungo mesmo, a malacésia é um fungo que é oportunista nessas regiões, então ele piora muito mais a coceira. Então, a gente não vincula exclusivamente com o estado, ansiedade, estresse. A gente vincula mais com a parte mesmo dermatológica, né, a alergia. Mas tem pacientes que fazem, que a gente fala que não é necessariamente na patinha, mas aqui a gente chama de flexura, aqui, né, na região aqui um pouquinho para cima da patinha. Ali eles lambem bastante por estresse, formando até granulomas, lesões de pele ali. E daí sim, ali é vinculado com estresse, a gente tem que... Então não é lá na almofadinha. A almofadinha assim no meio dos dedos não é muito comum ser de estresse. Tem pacientes que podem... Da dermato, olha aí, ó. Pode ser, mas não necessariamente não é só isso. Tem alguma outra coisa ali. Né? Tem outras coisas ali, Isso. Né? Por que você escolheu a dermatologia? Então,
Eu sou formada há 20 anos que a gente era clínico geral, né? A gente fazia tudo, inclusive atendia vaca. É verdade. Eu não mais, graças a Deus, né? Cada um no seu quadrado. Mas a gente fazia tudo. A veterinária é geral, né? É generalista, a gente fala. A gente aprende a cuidar de todos os animais. E daí é onde entram as especialidades. Eu cliniquei por 4 a 5 anos antes de fazer minha pós-graduação em dermatologia. E eu me apaixonei porque eu fui numa palestra, né? E eu gostei muito do jeito que o professor passava, me fez parecer muito fácil. E daí eu comecei a ir em palestras, né, de dermato. Até a gente conseguir, eu e uma colega, fecharmos uma turma em Porto Alegre de dermatologia, porque né, quando eu fiz a pós não existiam, estava começando as pós-graduações, né, no geral. Então a gente conseguiu fechar uma turma depois de 2 anos. Até, inclusive, tá morando em Santa Catarina, eu vim correndo quando fechou a turma, porque eu queria muito fazer dermato e a gente não estava conseguindo fechar. Então, a gente fechou a turma de dermatologia, éramos 15 alunos, e daí, depois disso, tiveram outras turmas, começaram a vir outras turmas, e daí começou a veterinária, então, se especializar, cada um ir para uma área, né? E que isso não tira a necessidade de um clínico geral, né? Sim, porque a gente tem que ser primeiro um bom clínico geral para depois ser especialista, né? Ter especialização. Então, a dermatologia entrou numa palestra, assim, de um professor que eu gostei muito, ele já é falecido, e foi uma palestra que é uma referência da dermatologia brasileira, né? Foi uma palestra que eu gostei muito e comecei a querer estudar. E daí me inspirou. Aí. Hoje eu só trabalho com dermatologia, né? Exclusivamente com dermatologia há 15 anos. E que bom que a gente tem, né? Vários colegas que fazem as especializações e elas se intercomunicam, mas a gente precisa, né? Dessa troca e dessa indicação, tanto a minha indicação para outros colegas também, né? Porque eu preciso de auxílio para as outras... O paciente a gente tem que ver ele como um todo, né? E a gente trata a pele, né? Isso, a gente trata a pele em conjunto, associando, né? Eu sei até onde eu consigo ir na clínica, né? E daí eu chamo o auxílio de um colega para dar continuidade, né? Continuando o atendimento dermatológico, a gente com um colega associando, né? Normalmente eu tenho muitos pacientes que eu acabo indicando endocrinologistas, né? Porque são meus pacientes mais velhinhos, que precisam de um acompanhamento. Nutri também, oftalmo também. Então a clínica... E o clínico geral o que tem que é o médico da família, né? O clínico geral, a gente tem... Geral, é o principal, né? E como essa tem avançado muito, né? Que a bom, medicina né? veterinária, né? Que bom. Porque eu passei por 2 momentos com o plano, né? E agora eu vejo que... vocês estão a tempo, né? Vocês conseguem... Então, a gente consegue ver como realmente avançou a medicina veterinária. Que bom, né? Que a gente tem... Hoje mais recurso, né? Especializações, exames, por exemplo, até pouco tempo atrás, na dermatologia, a gente não tinha muitos exames para fazer. Hoje a gente tem até o teste alérgico, que é aquele mesmo teste que a gente faz, né? Hoje eu acabei de fazer um. Olha, que interessante. É aquele teste que a gente faz em pessoas, que é feito aqui na fixura do braço. A gente faz em cães também. Depois do diagnóstico de alergia, a gente tem o teste para ajudar a nos direcionar onde... aquele teste que se a gente é reagente à lactose, à glúten... tem o alimentar e tem o de alérgeno também. Se é alguma grama, também qual tipo de gramínea, o mofo, o pólen. É bem legal. É o mesmo teste que é feito nos humanos, a gente consegue... Foi padronizado para a gente fazer em cães, né? A princípio em cães, né? Tem alguns colegas que estão começando a fazer em gatos também. A gente ainda não tem padronização, mas principalmente em cães a gente se beneficia bastante. Que é onde o cão tem mais contato, né? Ele passeia mais também, né? Tem mais contato. Né? E eu atendo muito. E a gente tem muito mais cachorros do que gato, né? Então eu atendo muito, muito cães alérgicos. Agora eu tenho atendido bastante gatinhos também, mas não é na mesma proporção que cães, né? Os cães são em maiores quantidades, né? E os shih tzus também. E os shih tzus também. Porque o shih tzu eu acho que é o número 1 de alergia, né? O shih tzu, o golden. Tá. O bulldog. O bulldog, olha ali. Os spitz também, a gente tem spitz com alopecia X e alergia também, né? Por exemplo, o estresse, ele pode desencadear essa alergia, assim como a psoríase para humanos? Ele é um fator que pode piorar a crise alérgica, né? Um pet ansioso, já tendo coceira por tá em crise, ele vai se coçar muito mais, ele vai reagir muito mais. Eu nunca esqueço um paciente que eu atendi, deve fazer mais de 10 anos, que a tutora, ele era alérgico, a gente fazia tratamento para alergia, e ela pontuou, e eu achei difícil acreditar, mas depois ela me mostrou mesmo como ficava, eu falei, não, era bem difícil, mas assim, quando ela ia sair,
ela observava que ele chegava, ela falava, eu vou passear, eu vou sair, depois eu volto, falava com ele, avisando tudo, ele chegava a ficar todo vermelho e quase entrar em crise de nervoso, de ansiedade, a pele dele reagia, ele era um paciente alérgico e ficava com a pele toda avermelhada, assim, e era muito rápido, ela falou, e ela filmou pra me mostrar, porque foi muito agudo. E eu falei, olha, tu vê o quanto a ansiedade pode interferir, né? Intercalar, aumenta cortisol, ele fica agitado ali e pode a pele inflamar ali também, né? Então, foi um paciente que me chamou muita atenção, porque eu acho que... E agora eu costumo dizer, os pacientes que têm ansiedade de separação, que são muito grudados, né, com o responsável, eles ficam mais estressados, né? E daí acabam lambendo mais pata, daí acabam tendo crise com mais frequência. Quando morre alguém da casa, ou até próprio um cachorro, né? Que deixam de comer e pode até desencadear uma crise, né? Já coçar e quanto mais coça e mais estressante e eles já são ansiosos, estressados, né? E daí pode piorar. E esse novo, né? Essa nova forma de ver o pet como membro da família, né? E os cuidados também, eu acho que vem cada vez mais melhorando. Tem gente que diz assim, ai, nossa, cuida mais do cachorro do que uma criança, né? Mas ele exige tanto cuidado quanto, né? Eu acho que a gente não pode humanizar eles, né? A ponto de eles chegarem a sofrer quanto à questão de ansiedade, né? Eles sabem, eles têm que saber que eles têm uma vida independente do tutor. O tutor sair não é o final do mundo, né? Mas eu acho que humanizar demais é ruim, mas a gente não ter cuidado nenhum é pior ainda, né? Exatamente. Então eu prefiro mais pecar pelo excesso equilíbrio, né? O equilíbrio seria o melhor, mas eu prefiro que cuide mais do que não cuide, né? Porque a gente tem casos de maus tratos também hoje, né? Não são os tutores que eu atendo, obviamente, né? Que não são os que procuram, mas eu acho que daí isso é muito mais grave do que a gente cuidar demais. E daí a gente não vai cuidar mais do cachorro e deixar de cuidar da criança, a gente cuida dos dois, né? A gente cuida da família inteira. E muito triste, né? A gente se dá por conta que sempre nesta época do ano aí, de final de ano e festas, eles abandonam, né, os animais e eles acabam pegando insolação, comendo lixo na rua, né? A gente tem bastante aumento agora de abandono, né? Vai viajar, não tem que ficar como se fosse um descarte, né? Vou descartar, agora não é mais interessante porque vai me dar custo para colocar num hotel, né? Mas a gente tem que pensar, isso seria posse-responsável, né? Responsabilidade. A gente é o responsável, já não é mais tutor, né? Que a gente estava conversando antes, que a gente não chama mais de tutor, não chama de dono, né? A gente chama de responsável. Então, isso tem um peso muito grande, não só de nomenclatura, né? É um peso de que tu é responsável por uma vida, né? Então, fez uma escolha. Tu fez uma escolha. Ele não nasceu na tua vida de uma hora para outra, né? Então, tu é responsável por essa vida. Então, tem que dar tudo que essa vida precisa para continuar. E o abandono daí não se enquadra, obviamente, nisso. Sim. E picolé? Ai, acho uma boa ideia, deve ser de fruta feita em casa, não aquele de açúcar, né? De fruta feita em casa, ela mandou bem, né? Congelar a frutinha ali com água, né? Eu acho uma boa ideia, a gente faz lá na minha casa, eu dou gelo mesmo para minhas cachorras às vezes brincar, sabe? Quando tá muito calor, mas a gente pode botar um saborzinho ali de melancia, eles gostam bastante, água de coco, é uma ótima opção de água de coco, né? Olha ali um picolé de água de coco, gente, olha que dica boa aqui. É bem legal, eles gostam bastante, né? Então, são opções assim, pra gente até faz um divertimento, né? Faz ali eles ficarem brincando, fazem forminha de gelo, bota num local que ele vai brincar e conseguir lamber. E ficar lambendo até tirar e passa um tempinho. Gasta um tempinho enquanto ele não pode passear no sol quente, né? No sol quente, exatamente. Então, deixa aí uma fala tua aí pra gente fazer um fechamento aqui. Então, eu tô à disposição, né, para mais dúvidas também no meu Instagram. Lembrar, então, que os tutores são, os responsáveis, são responsáveis mesmo, né, pelo seu pet, que é uma escolha. Então, sejamos responsáveis pela saúde deles também, né, levando acompanhamento veterinário, fazendo check-up geral. Os pacientes que têm dermatose, né, dermatites, a gente tem que fazer consultas frequentes, acompanhamento frequente, sempre tá tomando a medicação certinho em dia. Então, eu acho mais importante cuidar no geral do seu pet, tanto os cuidados do dia a dia quanto os cuidados de saúde. Fala o teu Instagram aí pro pessoal que tá te seguindo. O meu Instagram é Luciana Marchioro. Não, desculpa, Marchioro Luciana, 2021, né? Qualquer coisa pode mandar pergunta lá na caixinha. Então, hoje a gente teve todas essas dicas aí valiosas que a Lu aí passou pra gente nessa questão de autocuidado,
ela atende pelo plano de saúde Emerdog, então quem quiser fazer uma consulta aí, até de uma forma preventiva, viu? Não só quando realmente apareceu alguma coisa, né? Fazer um teste alérgico, acho bem interessante. E te agradecemos aí imensamente. Eu que agradeço o convite e a parceria que a gente tem. É isso aí, é uma bela parceria. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco, né? Mandem lá um WhatsApp pra gente, que vai ficar aí na tela para vocês. E a gente responde aí como sugestões para os próximos episódios aí dos nossos podcasts. Obrigada.